Muito bem. Essa aula se destina à questão da história da radiologia, né? Praticamente da tomografia. Em 1917 começam as primeiras pesquisas falando sobre tomografia. Só que era o conceito de tomografia, não existia computador em 1917, né? Então Haddon, ele começa a falar sobre reconstrução. Então qual é a teoria dele? Que uma coisa pode estar aqui, ser atingida pela radiação, o computador reprogramar essas imagens e formar uma imagem dentro de um tubo de imagem, né? De um visor, né? Um vídeo, né? Então o que acontece? Não era possível naquela época se falar nisso, porque não existia televisão, não existia computador, não existia vídeo, nada disso. E o que ele acabou inventando foi aquele brinquedo que todo mundo usa, que é o chamado cubo mágico, né? Que você modula e marca a especinha de acordo com a cor. Então ele cria aquele equipamentozinho ali, que vira um brinquedo depois. Então ele diz que tudo pode ser reprogramado a partir de uma mistura de informações. Então ele começa a falar sobre a reconstrução multiplanar, que é plano sobre plano. Seria como você cortar uma mortadela em várias fatias e depois você colocar a mortadela num grupo agrupada novamente. Então o que a gente pode falar sobre isso? A tomografia, ela lida com fatias. Então nós fatiamos a parte de interesse de acordo com o quê? Com o espaço, que a gente chama de intervalo, né? E com também o corte. Então esse corte é programado, esse intervalo é programado. Isso tudo está numa coisa chamada protocolo, que é uma coisa que nós vamos ver lá na frente, já perto de vocês estagiarem. Cada exame tem um protocolo. Então esses protocolos são seguidos no mundo inteiro. Esse protocolo ele é praticamente igual em todo mundo. Só que alguns são adaptados, né? No Brasil a gente adapta alguma coisa, em outros países adapta, mas o protocolo você sempre inicia pela mesma coisa, sempre pelo mesmo protocolo, né? Então em 56 nós temos um cientista chamado Braswell. Ele fazia pesquisa na área de micro-ondas, né? Ondas eletromagnéticas minúsculas. Então o que acontece? Essas coisas não têm nenhuma relação agora, mas quando você entender o funcionamento do aparelho, você vai ver que um cientista ajuda o outro nesse sentido, né? Então ele lida com essas partes de lidar com micro-ondas, né? Então essas micro-ondas atingem um determinado tecido de forma mais lesiva, menos lesiva, ultrapassa mais, ultrapassa menos. Então nesse ponto nós temos um cientista que lida com isso. Em 61 nós temos o Oldendorf, junto com Cormack, em 63, eles trabalham com radioisótopos na Universidade de Pensilvânia, né? Então ele começa a reconstruir as primeiras imagens tomográficas. Eles começam a empilhar uma imagem em cima da outra. Então eles começam nessa coisa aí, né? Mas em 67, com a invenção da televisão, a televisão veio de 50, 55, a radiologia em geral, não só a tomografia, ela toma uma dimensão assim enorme, sabe? Ela dá um salto de anos-luz, assim, porque a câmera de vídeo vem se alinhar o tubo de raio-x. E aí você tem a invenção do arco em C, você tem a hemodinâmica, né? Você tem os contrastes aparecendo nessa época. Então você vê que deu um salto muito grande. Mas o principal descobridor
foi um cara chamado Godfrey Hausenfeld. Ele detectou que num crânio humano, de um morto, né, havia a presença de um tumor. Então ele detectou a cor branca do osso, que é positiva, a cor cinza do cérebro, né, que é positiva, mas um positivo baixo, e o tumor, que era tipo uma gordura, era preto. Então ele viu aquela coisa negativa. Então ele detectou que aquilo era diferente. Então o que é a tomografia? Você tem dois lados do corpo e elas têm que ser praticamente, elas têm que ter uma harmonia. Se não houver harmonia, você vai ter a patologia, né? Então ele tenta dessa forma catalogar, né? Vamos dizer assim, ele qualifica o branco, o preto e o cinza. Então os tons de preto, eles são negativos, menos 600, menos 800. Os tons de cinza, que são os órgãos internos, eles são positivo baixo, tipo 500, 400, 300. E o osso e calcificações, ele tem um positivo super, que é de 1000 para cima, 1500, 3000. Então, como é que você pode detectar que tem uma coisa negativa numa coisa positiva? Você tem que medir. Então, tem forma de medição, que a gente vai aprender também lá na frente, que você vai conseguir medir toda essa coisa, né? E saber se aquilo é uma gordura, se aquilo é uma calcificação, ou se aquilo é ar, né? Se aquilo é líquido. É assim que funciona. E aí ele deu o nome de tabela Hausenfeld, que é a tabela das densidades do corpo, né? Mais tarde nós vamos falar sobre isso também. Vamos carregar esse vídeo, depois a gente traz mais notícias, ok? Um abraço.